Se você é batizado, eu não sei, mas eu sei que o café já foi batizado. Aliás, se você tem alguma proximidade com o cristianismo, saiba que o cristão só pode consumir café hoje em dia porque há 4 séculos essa frutinha recebeu um batismo cristão. Olá, estamos começando o segundo programa deste canal Café com História. No meu trabalho eu sou conhecido como Professor José. E antes de qualquer outro assunto, me disseram que é importante lembrar que você deve se inscrever no canal. É aí embaixo, só precisa estar logado com uma conta Gmail, tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. Assim você poderá ficar sabendo quando teremos novos programas. Podemos ser cristãos, judeus, do santo, muçulmanos, budistas, isso não interessa muito. Agora, é importante a gente saber que muitas de nossas práticas, de nossos hábitos, tiveram ou têm alguma influência religiosa. Com o café não é diferente. Vamos, por exemplo, imaginar um sujeito dos tempos atuais que é um consumidor de café, que gosta muito de consumir café. Esse sujeito vai ser transportado 4 séculos, 5 séculos atrás. Quando ele chegar lá no passado, ele vai ter problemas, pois um cristão não podia ser consumidor de café. Então, se ele for cristão, ele terá mais dificuldades. Se ele for um muçulmano, por exemplo, não vai ter problema. Vamos destrinchar um pouco essa história. Depois de ter se desenvolvido nas Arábias, o café se expandiu e na Turquia teve grande repercussão. Foi lá que, em 1475, teria sido criada a primeira cafeteria, ou um espaço onde as pessoas se encontravam para jogar conversa fora, para recitar poesias, para fazer negócios, é claro, enquanto apreciavam um belo expresso turco. Eram as chamadas kivahan, ou casas de café. Bem provável que fossem espaços exclusivamente masculinos, mas o café tinha tanta importância na sociedade turca que na mesma época foi criada uma lei que dava às mulheres o direito de pedir o divórcio caso o esposo não provesse o lar com uma quantidade adequada de café para aquela sociedade, para aquela família. Voltando então à história do café e religião. Por volta do século VII, no ano 622, Maomé teria criado lá na região de Meca, Medina, na Península Arábica, a religião muçulmana. Foi também por essa época, só que no continente africano, na região da Etiópia, que teria começado o cultivo do café, que os humanos começaram a consumir café. Isso porque também monges precisavam ficar rezando durante mais tempo e descobriram que essa frutinha era possível de produzir um chá ou produzir algum tipo de bebida que os deixavam mais ligados, mais alertas durante as suas orações nos seus mosteiros. Da Etiópia, do nordeste da África, então, o café passou para a Península Arábica e lá teve o desenvolvimento de grandes plantações de café que acabou se espalhando um pouco mais pela Arábia. Assim estava se desenvolvendo o que a gente conhece hoje como espécie arábica. Nos séculos que se seguiram, então, a espécie do café arábica foi se espalhando pela península, bem como a religião muçulmana, mais ou menos uma coisa que se misturando com a outra, café e o consumo do café e o hábito de praticar a religião muçulmana foi se espalhando, foi crescendo durante os séculos que se seguiram. Na mentalidade europeia da época, o mundo não era mais do que o que eles conheciam, e uma tensão de dimensões mundiais se estabeleceu entre muçulmanos e cristãos. Inclusive, explicam-se os chamados descobrimentos da América e do Brasil como um efeito dessas tensões. Quando os Kivahan foram criados no século XV, a Turquia já não era mais uma região cristã. E os cristãos associavam a bebida que eles consumiam, um café, como uma bebida do diabo, a bebida do Satanás. Mas, tão ou mais poderoso que a religião, o comércio também estava se desenvolvendo pelos séculos XI, XII,
até a época que o café se expandiu lá pela Arábia e se expandiu pela Turquia. Então era o chamado renascimento comercial, segundo os estudos tradicionais de história, né? E o café entrava com um grande potencial comercial, podendo chegar inclusive à Europa e se espalhar pelo mundo, que eles conheciam na época, né? Porém, cristãos não podiam se envolver, muito menos consumir o café, já que era a bebida do Satanás. Foi aí que alguém teve uma grande ideia: convencer o principal líder cristão da época a conhecer, ou pelo menos a conversar sobre o café. Clemente VIII, que foi papa entre 1592 e 1605, e algumas referências dão conta que por volta de 1600 ele teria sido convencido a conhecer o café. E aí ofereceram para ele um café da melhor qualidade para que ele provasse. E ele provou. E o que ele disse? A bebida do Satanás é tão deliciosa que seria uma pena deixar que os infiéis tivessem uso exclusivo dela. O Papa abençoou o café, alegando que o consumo dele faria melhor aos cristãos do que as bebidas alcoólicas. A partir daí, então, liberado para os cristãos, o café teria entrado na Europa por volta do ano 615 pelos portos venezianos e se espalhado. E em cada lugar que chegava eram desenvolvidas várias técnicas de preparo, de consumo e até plantações de café. Conforme a região, o café ia se adaptando. Segundo indicadores atuais, a Turquia não é lá muito um referencial para o café, não tendo grandes plantações e não sendo lá um grande consumidor de café atualmente. Mas as primeiras Kivahan, criadas há 6 séculos atrás, praticamente, continuam até hoje, espalhadas pelo mundo, as várias cafeterias, né? E o café turco é uma opção que é oferecido em vários lugares. Para quem quiser experimentar, ele está à disposição em muitas cafeterias por aí. Tradicionalmente, o café turco consiste na fervura do pó juntamente com a água, café de qualidade, claro. Ele tem uma moagem extra fina, é fervido numa espécie de jarra de cobre com cabo longo para ter um movimento durante o processo de aquecimento. Ele é servido sem coar, com cuidado, claro, para não ir muito pó. Deve ser saboreado quase que como num ritual. Em alguns lugares também há a opção de se colocar especiarias no preparo do café turco. A tradição ainda manda virar a xícara para fazer a caféomancia, que consiste em adivinhar o futuro na leitura da borra de café, que formará um desenho na xícara. Mas, para que a leitura seja feita, é preciso, claro, que o sujeito esteja alfabetizado nessa linguagem. Então, com a ajuda do Papa e do comércio, o café chegou a todo mundo, está liberado para todos hoje beber, inclusive cristãos, e inclusive beber o café turco também, sem nenhuma preocupação de estar cometendo algum pecado. Termino lembrando da importância de você fazer a inscrição no canal, de você curtir se gostou, se não gostou também deixe um dislike, como se diz, né? Façam comentários, sugiram algum assunto para que a gente possa trabalhar por aqui. Agradeço imensamente a você que me acompanhou até aqui, que acompanhou já o primeiro programa. Se ainda não assistiu, está disponível aí no canal. E na próxima semana estaremos de volta com mais um Café com História.